Fala pessoal, Matheus aqui. Esse vídeo eu vou abordar um pouquinho mais sobre análise fundamentalista, mostrando como funciona o site Fundamentos e também como você pode entender os indicadores que aqui estão. Se você não entende o que é fundamentalista, o que é o site fundamentalista, site Fundamentos, perdão, e perdeu o primeiro vídeo da série, confere lá. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, porque aí você vai entender para que eu uso Fundamentos e por que eu acho ele tão bom, tão útil no processo de análise de ações, tá bom? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, vamos para a parte de análise agora em si. Eu já deixei aberto as ações da Sanepar, que é uma empresa que é fácil de se analisar porque ela não tem grandes oscilações, isso ajuda pra caramba quem está começando. Você não precisa ficar tentando entender por que o lucro triplicou, por que do nada surgiu um prejuízo e assim por diante. E por causa disso, vamos começar pelo mais fácil, tá? Qual que é a ideia? Aqui na caixa de pesquisa você consegue pesquisar o nome da empresa ou simplesmente botar o tipo de ação que você está procurando. Então aqui a Sanepar tem a Unit, que é o código 11, a Preferencial, que é o código 4 e a Ordinária, que é o código 3. Mas essa questão de ações ela não é muito relevante para quem está começando, é um assunto um pouquinho mais complexo que eu até pretendo trazer mais informações, explicar em maiores detalhes aqui no canal do YouTube, mas dá para você ignorar se você estiver começando. O que você precisa olhar, o que você precisa saber para você analisar essa companhia e saber se ela é um bom investimento, né? Primeira coisa que você vai olhar é a cotação, é o preço da ação. No último dia que ela foi negociada, cada ação SAPR4 custava 18,17 centavos. E em seguida, você precisa saber se essa empresa é lucrativa ou não, se ela vai te dar um retorno razoável. Essa informação você vai encontrar aqui, ó, lucro por ação. Ah, de onde que eles têm essa informação, Matheus? Eles pegam o lucro nos últimos 12 meses e dividem por todas as ações da Sanepar que são negociadas, que são essas 503 milhões. Então deu um lucro por ação de 2,01. Isso quer dizer que se a Sanepar distribuísse todo o lucro dela, o que não acontece, uma parte desse lucro fica para reinvestimentos, ela daria para você um retorno de 11% em média, considerando aqui o preço da ação na data de ontem, tá? Então, depois que você já sabe que ela teve lucro nos últimos 12 meses, você vai precisar saber se esse lucro vai continuar válido ou não, se ele é constante, se ele está crescendo, se ele está caindo. E vai precisar um pouquinho de análise, como que eu vou explicar? Uma análise mais subjetiva, que é você entender a companhia, entender o setor, entender se essa perspectiva de crescimento ou de decrescimento que vem acontecendo vai continuar. Tudo isso eu vou ensinar vocês no terceiro vídeo dessa série, quando eu vou estar olhando o site de RI aqui da Sanepar, né, que é aquele site com um monte de informações, apresentação da empresa e etc. Por hoje eu vou me limitar aqui às informações que tem no Fundamentos, tá? Beleza, Matheus, já sei o lucro por ação, já sei que o retorno é de 11%, quer dizer que eu posso investir na ação? Bem, não, já falei que você precisa entender um pouquinho mais do negócio. Aqui em gráficos demonstrativos de resultado, você vai conseguir ver algumas informações ao longo do tempo, já que esse aqui em detalhes ele é uma foto, ele mostra quanto que a ação teve de lucro nos últimos 12 meses, conforme o último balanço, né, que é aquela divulgação de resultados obrigatória a cada 3 meses da companhia. Então você pode ver que a gente tem uma receita líquida, basicamente receita menos impostos e devoluções de produtos que foram vendidos, no caso é um serviço, né, não é produto, mas ela vem crescendo com uma certa constância razoável. A mesma coisa acontece com o lucro. O lucro ele oscila um pouquinho mais, por quê? Porque a margem oscila, que às vezes a empresa tem um custo a mais, às vezes ela precisa fazer um investimento, às vezes ela tem um imprevisto e vai ter que arcar com algum dinheiro ali, de algum processo judicial, etc. Isso é normal. Mas o lucro ao longo do tempo ele é relativamente constante. Se você entender o negócio da Sanepar, você vai conseguir perceber, né, se vai ou se não vai continuar crescendo nessa média que vem crescendo historicamente. Eu, Matheus, acho que vai. Acho que um crescimento aí de 5% a 15% de lucro todos os anos me parece perfeitamente normal, perfeitamente possível dentro da Sanepar. Então a gente está falando de uma ação que dá um retorno aí em torno de 11%, que deve crescer 10 a 15% nos próximos anos, pelo menos no horizonte visível, né? 5, 10, 15 anos. Acho difícil mudarem o setor de distribuição de água e surgir um competidor que vai dificultar esse processo todo e assim por diante. Beleza, o lucro está aprovado, a ação dá um retorno bacana, dá um retorno acima da maioria dos pares, tem crescimento constante,
o lucro ele está sendo relevante em relação ao preço da ação. Não adianta a ação ter lucro, está crescendo, mas ser absurdamente cara, né? Então vamos supor que essa ação custasse R$100. Poxa, ela dá R$2 de lucro, legal. Mas a um preço de 100, isso daria um retorno de 2% anual, é muito pouco. Então o preço está atrativo ao meu ver. Quais outras informações compensa você dar uma olhadinha para você entender um pouco mais do negócio? Aqui a gente tem o valor patrimonial e o valor patrimonial dividido pelo preço. Essas informações trazem basicamente quanto que a companhia vale de fato se ela parar de operar, se ela não vender mais seus produtos e serviços e apenas vender os ativos que ela tem no nome dela. Então terreno, construção, patente, marca, tudo que ela tiver e for vender. Então a Sanepar valeria R$12 se ela parasse de operar e vendesse tudo que ela tem, em teoria. Depois a gente tem a margem bruta. A margem bruta é basicamente as receitas, tudo que entra, menos o custo de você oferecer aquele produto ou serviço. Então vamos supor que eu vou vender amendoim. O amendoim eu vendo a R$5 e eu comprei esse amendoim a R$3, tá? Quer dizer que cada R$5 que eu vender, eu gastei 3 para comprar, eu tive R$2 de margem bruta. 2 sobre 5, 40% de margem bruta. Então aqui inclui as receitas menos o custo do produto vendido somente. O custo do produto ou do serviço, né, no caso. Depois a gente tem a margem EBITDA. A margem EBITDA ela já leva em consideração despesas administrativas e operacionais. Então, por exemplo, vamos supor que eu continue vendendo o amendoim que eu brinquei aqui com vocês. Eu gastei R$5 para vender, desculpa, eu ganhei R$5 para vender aquele amendoim, gastei R$3 para comprar aquele amendoim, mas eu gastei 50 centavos, sei lá, de movimentação, ou R$50 de uma garrafinha d'água, R$50 de marketing, qualquer outra despesa operacional ou administrativa, ela vai entrar aqui na margem EBITDA. Então, na prática, minha margem não foi mais de R$2. Né, ele teve que cair aí por, sei lá, 50 centavos, 70 centavos, porque eu tive essas pequenas despesas para conseguir fazer a venda do produto ou do serviço. E aí, minha margem cai de 40% para X, 30%, por exemplo, após contabilizar esses gastos administrativos e operacionais. E por último, a gente tem a margem líquida, que é realmente quanto da receita se torna lucro. Então, após a margem EBITDA, você ainda vai ter que pagar juros, se você tiver financiamentos e empréstimos, e vai ter que pagar imposto, geralmente imposto de renda, né, sobre o lucro. Passado esses dois principais custos, aí sim a gente tem a margem líquida. Então vamos supor que dos R$5 que eu vendi, fica de fato R$1 no meu bolso após pagar tudo. Então minha margem líquida é 1 sobre 5, 20%. Na Sanepar também funciona dessa forma. De tudo que a Sanepar recebe de receita, 22% vira lucro líquido no final do ano, tá bom? Isso aqui é importante você acompanhar, se as margens estiverem caindo, geralmente é um sinal que a empresa está indo mal. Lembrando que aqui é uma foto, você pode depois conferir, eu vou te mostrar a evolução ao longo do tempo aqui nos gráficos, tá? Mas vamos continuar aqui para a análise para vocês entenderem o resto das variáveis. EBITDA sobre ativo, não tem muito segredo, ele vai pegar o quanto você tem de lucro operacional, que é basicamente o EBIT, 1 bilhão e 700, e dividir pelo ativo da companhia, que é 11 bilhões e 500. É uma medida de você saber quanto que a companhia consegue rentabilizar os ativos que ela tem. Cada R$100 que ela tiver em imóvel, terreno, etc., ela ganha 15% de lucro operacional. É basicamente isso. Depois a gente tem o retorno sobre o capital investido. Pode ver que essas caixinhas têm todas as interrogações, tá? Então vocês conseguem muitas vezes entender o que é que se trata aqui, o que é esse índice, só lendo aqui. O ROIC é basicamente o EBITDA dividido pelo ativo, no entanto ele considera somente os ativos operacionais, aquilo que está relacionado com o negócio do dia a dia da companhia. Então uma empresa que vende sapato, mas que tem, sei lá, 20 milhões aplicado em aplicações financeiras, não vai considerar os 20 milhões para esse cálculo, ele vai considerar somente o ativo da companhia, menos aqueles 20 milhões que está em outra coisa que não tem a ver com o negócio principal. Por isso, o ROIC tende a ser maior do que o EBIT, porque normalmente a empresa tem algum dinheirinho ali que não está envolvido com a atividade principal. Mas, mais raramente, pode acontecer o cenário oposto. A empresa está com todo o capital envolvido com a atividade principal e mais do que isso, ela tem fornecedores, tem clientes, tem outras formas de receber esse capital adiantado e ter mais capital do que ela tem de ativo no negócio principal.
Nesse caso, o ROIC pode ser mais baixo do que o EBITDA dividido sobre o ativo, mas é um caso mais raro. Depois a gente tem o ROI. O ROI ele é retorno sobre patrimônio líquido. Ele vai pegar basicamente o lucro líquido sobre o patrimônio, que é esse daqui. Qual que é a diferença, Matheus, entre ativo e patrimônio líquido? Isso é bem comum para quem não entende de contabilidade. Ativo, ele vai considerar o capital da empresa, que é o patrimônio líquido, mais endividamento, que é essa dívida aqui. Nem sempre os valores vão bater. Pode ver que 3 bilhões mais 6 bilhões de patrimônio líquido não dá 11 bilhões de ativo. Tem outras variáveis, outros processos contábeis que complicam esse cálculo. Mas resumindo, seria a dívida bruta mais o patrimônio líquido, geralmente dá algo próximo ao ativo. Eu vou trazer isso para um exemplo na realidade, tá? Vamos supor que você vai abrir um negócio, você precisa de 100 reais para abrir esse negócio, tá? Então, o ativo dessa empresa nova vai ser 100 reais, é o quanto você vai estar investindo, sei lá, numa máquina X para você produzir o produto X. Você pode financiar essa empresa 100% com capital próprio. Você vai lá e coloca 100 reais e você compra essa máquina. Nesse caso, o patrimônio líquido seria 100 e o ativo seria 100. Mas muitas vezes a empresa não tem o capital total para fazer esses projetos. Então o que ela faz? Ela bota 30 reais na máquina e pega 70 de juros, pega 70 financiado, para ter o ativo total de 100. Então perceba que dívida mais o patrimônio dos investidores vai dar o ativo que a companhia tem, né? Terreno, construção, máquinas e etc. Tá? Então o ROI é basicamente, que nem eu falei, o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Depois a gente tem a liquidez corrente. Liquidez corrente ela reflete a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ele pega o ativo circulante, que é isso aqui. Ativo circulante é todos os bens da companhia que podem se transformar em dinheiro rapidamente. Então é caixa, é produto vendido, é aplicação financeira. Em uma semana você consegue usar esse dinheiro para o que você quiser. É diferente de um imóvel. Se você tem uma empresa que tem um imóvel, esse imóvel não é ativo circulante. Você não consegue transformar ele em dinheiro semana que vem se você precisar pagar uma conta. Enfim, liquidez corrente ela pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Passivo circulante eu acho que não tem aqui, infelizmente não tem, mas são todas as dívidas que você vai ter que pagar rapidamente. Então é um fornecedor, é um empréstimo que vai vencer nos próximos 12 meses, é um processo judicial, qualquer coisa que você vai ter que pagar nos próximos 12 meses entra no passivo circulante. Em resumo, a empresa tem 1 bilhão em ativos para pagar coisas no curto prazo e ela tem uma dívida possivelmente maior no curto prazo. Então pode ver aqui que ativo circulante sobre passivo. Se o ativo fosse maior, esse número deveria dar mais do que 1. Se o passivo fosse menor, né, do que o ativo, esse número daria um número, deixa eu ver, maior do que 1, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai ter provavelmente, sei lá, um ativo de 1 bilhão e um passivo de 1 bilhão e 200, um passivo de 1 bilhão e 300. Então a Sanepar, nesse trimestre, ela não vai ter dinheiro, provavelmente, para conseguir pagar esses passivos. Então ela vai ter que de duas uma. Ou usar o caixa do lucro das operações do dia a dia, que vão vir nos próximos meses, para conseguir pagar essas dívidas, ou vai ter que pegar empréstimo, se ela não gerar lucro, se ela não gerar caixa nos próximos 3 meses. Então, quanto menor abaixo de 1 isso aqui, pior. Quanto maior acima de 1, melhor, tá bom? Então, depende muito da empresa, tá? Um índice de liquidez corrente, para uma empresa que tem lucros constantes, gera caixa forte, igual a Sanepar, não é tão preocupante. Agora, um índice de liquidez corrente abaixo de 0 para uma empresa que está tendo prejuízo é muito preocupante, porque a empresa vai ter que se endividar mais, já que ela não vai gerar lucro, para conseguir pagar essas dívidas no curto prazo, tá? Depois, dívida bruta sobre patrimônio. Basicamente, quão alavancada, qual o nível de endividamento dessa companhia. Ele pega a dívida total e divide pelo patrimônio. Quanto menor, menos endividada a companhia. Quanto maior, mais endividada a companhia. Isso, no entanto, não quer dizer que é um problema. Claro que tem excessos, né? Se for extremamente endividada, a companhia vai ter que pagar muitos juros, tem chance grande de falir, não consegue ter lucro nem nada do tipo. No entanto, se for pouco endividada, ela pode estar deixando de aproveitar um crescimento mais forte, né? Você pega juros, investe e dá um retorno muito maior para o investidor tendo juros. Não quer dizer que ser endividado sempre é ruim.
Depois, continuando aqui, agora já terminamos essa coluna, vamos aqui para a próxima. Primeira variável que eu não expliquei é o preço sobre o EBIT. Basicamente, aqui ele mostra se o EBIT, que é o lucro operacional, fosse distribuído, fosse lucro líquido, quanto tempo demoraria para você recuperar o capital investido. Então, 5 anos, basicamente. Depois a gente tem o preço dividido sobre os ativos. Basicamente, você está medindo aqui o quanto que a ação vale em relação aos ativos, né? Então, na prática, cada R$1 que você compra de ações da Sanepar tem R$0,79 de ativos, né? De construções, terrenos, máquinas, etc. por trás. Preço sobre capital de giro, esse aqui eu praticamente nunca uso. É basicamente quanto que a companhia usa no dia a dia do negócio entre comprar e vender o produto ou comprar e vender o serviço. A Sanepar é um caso meio chatinho porque ela tem capital de giro negativo. Ela é financiada pelos clientes, pelos fornecedores. Ela não precisa de dinheiro para as operações rodarem, vamos dizer assim. Ela recebe e depois ela presta o serviço. Não é bem exatamente isso, mas é como se fosse isso em termos contábeis. Tá? Mas eu praticamente não uso. É o preço dividido pelo capital de giro. Capital de giro é ativo circulante menos passivo circulante. Aquelas duas dívidas que eu já expliquei. Ativo que pode ser transformado em dinheiro fácil e o passivo circulante é a dívida de 12 meses. Né? Depois, preço sobre ativo circulante líquido. O ativo circulante líquido é o ativo circulante menos as dívidas de curto prazo, menos o passivo circulante. Então, na prática, é o quanto que a companhia vai ter que gerar de caixa para ela não ter que pegar endividamento, né, nos próximos meses. Então, a Sanepar, se ela não tiver lucro, ela precisaria de R$2 por ação para conseguir pagar as dívidas de curto prazo. Então, ela tem que dar pelo menos R$2 por ação nos próximos 12 meses para conseguir conseguir pagar, as suas dívidas. Depois, dividendo. Isso aqui é quanto que a ação distribui por ano de lucro. Então, embora a gente tenha calculado aqui que se ela distribuísse todo o lucro, ela daria 11% ao ano, né, ao preço atual, ela distribui na prática 4,9%. Então, ela distribui aproximadamente aí 40% dos lucros dela todo ano. EV/EBITDA, isso aqui é o endividamento, o valor da companhia dividido pelo EBITDA. Então ele pega o valor da firma dividido pelo valor do EBITDA, que é esse aqui embaixo. É basicamente o quanto você demoraria para receber o seu capital de volta se você comprasse a firma toda, né? Você comprasse a Sanepar e zerasse o endividamento da Sanepar. Isso daria 5,81 anos para você recuperar esse capital investido. Giro sobre ativo, ele mede a eficiência pela qual a empresa utiliza os ativos para gerar vendas. Vou traduzir isso. É basicamente você pegar a receita líquida e dividir pelo ativo. Então, a cada R$1 que a empresa tem de ativo, ela vai realizar aqui 0,39 reais em vendas, tá bom? O crescimento de receita, ele pega uma média dos últimos 5 anos, quanto que a receita cresceu anualmente. Ativo, já falei, dívida bruta, dívida líquida, patrimônio. Disponibilidade é interessante, eu não uso muito, mas é quanto a empresa tem em dinheiro, né, parado em caixa ou em aplicação financeira. Não conta dinheiro a receber de fornecedores, não conta dinheiro a receber de clientes, nada do tipo. Esses aqui embaixo todos já falei, né, de receita líquida, EBITDA, lucro líquido, já expliquei tudo isso. Vamos aqui para os gráficos. Nos gráficos é legal porque a gente não tem mais a foto, a gente tem a evolução ao longo do tempo. Então perceba que interessante o crescimento dos ativos de Sanepar. É bem constante ao longo dos últimos anos. A dívida líquida já não é tão constante, mas pode ver que de 2013 em diante a empresa passou a se endividar mais, né? Ela passou a pegar mais empréstimos, provavelmente para crescer mais rápido, tá? Porque a companhia está saudável financeiramente, tem lucro e etc. Não teria por que ela não pegar esse empréstimo. Aliás, não teria por que ela pegar esse empréstimo sem que tivesse um projeto capaz de remunerar, de aumentar o crescimento por trás. Ela não estaria precisando desse dinheiro, vamos dizer assim. Patrimônio líquido é o quanto o dinheiro dos investidores compõe a companhia, já expliquei isso para vocês. Então, de 2013 em diante, aqui deve ter tido um aumento de capital, alguma coisa assim.
E todo ano, uma parte dos lucros vira patrimônio líquido. Então, se o patrimônio líquido está crescendo e não teve nada atípico, que nem um aporte extra que eu mencionei, mais oferta de ações, quer dizer que a companhia tem um lucro constante. E esse lucro vai aumentando o ativo, né? Vai aumentando tudo que a companhia de fato tem. Depois, demonstrativos de resultado. Receita líquida é quanto a empresa tem de receita crescente. Margem, é o que eu já expliquei, aquela margem bruta e a margem líquida ao longo do tempo. EBITDA, eu já expliquei o que é ao longo do tempo. Resultado financeiro é quanto que ela paga de juros, tá? Então pode ver que tem alguns momentos que ela pagou mais juros, menos juros, dependendo do endividamento da companhia, se ela está querendo adiantar ou se ela está querendo retardar as dívidas. E o lucro líquido ao longo do tempo. Aqui tem também os proventos, que são as distribuições de lucro. Só que dá para você ter uma noção melhor de como a companhia agiu ao longo do tempo, não é mais uma foto, e sim um período histórico bem grande. E aí você consegue ver, poxa, essa companhia tem um crescimento estável, ela cresce bem todo ano, uma ordem de 5 a 10%, isso vem acontecendo nos últimos 10 anos, dá para projetar, em teoria, acho que ela vai continuar seguindo essa média, e dá para projetar um crescimento de 10%, por exemplo. É uma análise bem superficial, mas você consegue ter uma noção sobre quão constantes são os resultados da empresa. Fluxo de caixa. Aqui a gente tem o EBITDA. O EBITDA é basicamente o EBIT, que é o lucro operacional, sem considerar a depreciação e amortização. Né? Então, traduzindo, tá? EBITDA significa Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Então, é o lucro antes de todas essas coisas que eu falei. É lucro antes de impostos, tarifas e taxas, depreciação e amortização. Depreciação e amortização é basicamente os ativos da companhia que vão perdendo valor ao longo do tempo. Então, quando você compra uma máquina de 10 mil reais, daqui 20 anos, essa máquina ela se torna obsoleta. A tecnologia já avançou e aquela máquina não vale mais nada. Igual você compra um celular, daqui 10 anos o celular seu não vale mais nada. Então, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Isso é refletido aqui no EBITDA. CAPEX é um termo, não vou lembrar agora qual que é a tradução, mas é o termo de reinvestimento. Quando a empresa reinveste o capital, ela está, na verdade, aplicando em CAPEX. Então, tanto para crescimento quanto para repor a depreciação, né, para manter o maquinário atualizado. Pode ver que a Sanepar ela tem um CAPEX, um investimento muito acima da depreciação. Então, ela não está só mantendo os ativos, ela está cada vez crescendo mais os ativos para conseguir expandir, ter mais lucro, mais receita e assim por diante. Capital de giro, isso aqui é um pouquinho complicadinho de explicar, mas é o quanto a empresa de fato usa no dia a dia. Né? Então ela precisa para rodar as operações dela em torno de 750 milhões. Por quê? Porque ela tem X em estoque, o estoque dela é quase zero, ela vende serviço basicamente, mas ela tem 750 milhões em recebíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem muito cliente que demora para pagar ela. A Sanepar prestou o serviço, mas não recebeu ainda. Então ela precisa se financiar, ela precisa ter dinheiro para conseguir manter suas operações até receber desse cliente. E essa linha aqui de capital de giro é o quanto isso representa provavelmente em relação ao caixa que a empresa tem. Então ela tem um recebível aqui de 750 milhões de reais. No entanto, ela deve ter ali em caixa, ela precisa para esse momento em torno de 400, 450 milhões para conseguir manter as atividades, porque ela já tem X parado, né? Então é a diferença entre o que vai entrar e o que vai sair, em resumo, dentro do curto prazo. Por último, aliás, por penúltimo, a gente tem os indicadores fundamentalistas. Esse aqui é o ROIC, que eu já expliquei ao longo do tempo. Esse aqui é o ROI, que eu também já expliquei ao longo do tempo. E por último, agora sim, os proventos, que são todas as distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio que a empresa fez nos últimos anos, né? Então dá para você confirmar o dividendo, ver se está crescendo, se está caindo, por aqui. Eu acho que é isso, é bastante informação, é bastante indicador, e talvez você tenha dificuldade de entender onde que cada um desses indicadores encaixa na sua análise. Então eu vou recapitular um pouquinho o que eu, Matheus, olho para entender se uma ação é um bom investimento ou não. Claro que só olhando fundamentos você não entende algumas particularidades do negócio e não vai entender algumas coisas atípicas que podem acontecer. Então, um salto gigantesco no lucro, uma queda gigantesca no lucro, uma queda de margem, uma queda de endividamento, tudo isso pode ser por causa de efeitos pontuais, como a venda de uma fábrica, uma fusão, uma aquisição, enfim, um aumento de capital, tudo isso pode afetar drasticamente os indicadores que estão aqui e você precisa ver as informações no site do RI,
acompanhar essas informações para entender quando ocorrem esses saltos drásticos, né? Alguma coisa atípica que aconteceu. Mas para investir em ação, o que você precisa olhar? O quanto a empresa dá de lucro hoje, quais são as perspectivas desse lucro no futuro, se ele vai crescer, se ele não vai crescer e assim por diante, e comparar o lucro atual mais o lucro futuro em relação ao capital que você investiu com outras opções. Vou traduzir. Aqui eu estou falando de um retorno em teoria de 11% ao ano, se ela distribuísse todo o lucro, não acontece, mas como esse lucro é reinvestido, a ação vai crescer e a ação vai se valorizar, porque os ativos aumentam, o patrimônio aumenta e etc. Então dá para considerar que a Sanepar cresce 11% ao ano, ela retornaria para você, investidor, 11% ao ano. Isso vai crescendo ano a ano, porque todo ano tem mais receita e tem mais lucro. Então, você pega esses 11% e compara isso com outros investimentos que tem aí disponível. Poxa, a poupança está rendendo 3%, Tesouro Selic está rendendo 4,5%, fundo imobiliário está rendendo 6%, 7%, às vezes mais uma valorizaçãozinha. 11% é um retorno atrativo para uma empresa que tem um risco, no meu ver, baixo, crescimento constante, receita constante, lucro constante, tudo bonitinho, me parece que vale bastante a pena, certo? Mas essa é a minha opinião. Claro que isso tem que ver em relação ao preço da ação. Não adianta ela dar lucro, está crescendo, está constante, mas o preço da ação ser muito caro em relação ao lucro que ela dá. É aquilo que eu brinquei com vocês já. Se ela der um lucro de R$2 por ação, mas a ação custa 100, retorno é 2, não vale a pena. Então, no caso do Sanepar, que nem eu mencionei, é muito simples porque a empresa é muito estável. Mas grande parte desses indicadores aqui, você vai utilizar mais quando for uma empresa mais complicada. Então, uma empresa que hoje dá um lucro muito pequeno, mas tem o potencial de dar um lucro maior. Hoje, uma empresa que dá prejuízo, mas tem um potencial de dar um lucro maior, ou de dar um lucro razoável. Aí sim você começa a utilizar mais esse tipo de indicador aqui. Poxa, beleza, essa empresa hoje dá um lucro pequeno. Mas por que ela dá um lucro pequeno? Qual que é o problema? Ela não vende? Aí você vai dar uma olhada no price sale, você vai dar uma olhada na receita líquida em relação ao ativo, em relação ao patrimônio líquido. Qual que é esse percentual? Ah não, ela está vendendo bem. Poxa, se ela vende bastante, será que ela está com um custo muito alto? Onde que está esse custo? Aí você vai olhar aqui nas margens. EBITDA, líquida e bruta. Ah, se a margem bruta é muito baixa já, quer dizer que o custo do produto que ela oferece é muito grande. Ela vai ter que baratear esse custo ou vai ter que vender mais caro, em teoria. Né? Se o problema está no EBIT, se ele cai muito no EBIT, quer dizer que o custo administrativo, o custo operacional dessa empresa é muito alto. Ela tem que melhorar essa eficiência, conseguir vender mais com menos. E por último, a margem líquida é geralmente por causa de endividamento. Se esses dois aqui estão altos e a margem líquida está baixa, muito baixa, quer dizer que a empresa é muito endividada. Então, boa parte do lucro operacional vai para pagamento de juros. Hora que pagar esses empréstimos, ela vai ter um lucro muito maior. Então, percebe como essas variáveis que eu acabei ensinando ao longo do vídeo vão se encaixando para você entender um cenário total? E aí você entende esse cenário, o que está acontecendo, o que a empresa tem que fazer, o que está melhorando, o que está piorando, por meio dessas diversas variáveis que estão aqui. Né? Então, você consegue ver, por exemplo, questão de capital de giro, que é um negocinho mais chato. Ah, a empresa está mega endividada. Quer dizer, se ela não gerar caixa, o que vai acontecer? Né? Se ela não tiver lucro, o que vai acontecer? O capital de giro dela está negativo, ativo menos passivo, circulante negativo. Provavelmente ela vai ter que continuar se endividando. Agora você vê uma empresa que está endividada, mas que tem margem alta, bruta e EBITDA alta, e margem líquida baixa, e o capital de giro começa a ficar positivo, ou seja, ela começa a gerar caixa, começa a ter mais ativo do que passivo no curto prazo, vai começar a pagar essas dívidas. Com a dívida menor, ela vai passar a ter um lucro maior, uma margem líquida maior, começa a ficar interessante o caso. Aí você vai ter que fazer cálculos. Não é simples, tá? Não é simples. Por isso que eu peguei um caso mais fácil. O Sanepar, ela já dá lucro, já é constante, então é facinho de analisar. Você pegar uma empresa que não dá lucro, ou que dá um lucro muito pequeno, você projetar quanto que ela vai dar lucro, quando ela vai dar lucro, se ela vai dar lucro, já começa a ser mais complexo. Eu não acho que alguém que é iniciante deva começar por esse tipo de análise. No futuro, aqui no canal, eu vou pegar análises de empresas mais complicadas para vocês entenderem como que eu faço, mostrar os cálculos que eu faço, para você entender um pouquinho mais disso, tá? Não é o foco desse vídeo, é só para você entender os principais indicadores aqui hoje. No próximo a gente vai falar das informações no site do RI, depois a gente vai analisar uma companhia
mais certinha, mais fácil, inteira, para você entender como funciona. E por último, lá pra frente, a gente começa a analisar casos mais complicados aqui na série, para você entender melhor como essas variáveis se relacionam e como fazer previsões sobre o que pode acontecer, quanto de lucro ela vai ter, se vai ser um bom investimento ou não. Acho que é isso. Eu peço perdão porque eu sei que esse vídeo é mais técnico, é mais complexo. Eu tento fazer isso de forma didática, mas para quem não tem conhecimento em contabilidade, não sabe o que é uma DRE, não sabe o que é um balanço, não sabe o que é patrimônio líquido, demora um pouquinho para esses conceitos assentarem e entrarem na nossa cabeça, então pode ser um pouquinho confuso. Mas se você insistir, se você estudar, eu tenho certeza que você vai aprender, porque todo mundo consegue, né? Todo mundo consegue aprender, é só questão de esforço e persistência, tá bom? Acho que é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários do vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, ativa as notificações para continuar acompanhando aqui na série. E se você gostou do vídeo, deixa o curtir. Aguardo você em breve no próximo vídeo. Até mais!